Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa Não É Bem Assim, que com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, hoje discute, sabe o quê? Um tema que preocupa todo mundo, segurança pública. E se a gente for ser mais correto, a gente vai falar da insegurança do público. Você fica aí porque o programa vai começar. Bom, gente, essa semana a gente tem um fato que a gente pode usar como gancho para a nossa conversa, que é a troca no Ministério da Justiça. Parece que a coisa está decidida, vai o ministro, eu chamo de ministro porque ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e a gente tem aí essa discussão, sabe? Qual partido vai ser atendido, qual partido vai ser desatendido, se divide o ministério, se não divide o ministério, e o plano, e o projeto, e a segurança. Disso eu não vejo ninguém falar. Eu só vejo o problema se espalhar, seja no âmbito municipal, a gente vai tratar disso aqui, num caso específico, que o Márcio vai relatar bem, um caso sobre a Prefeitura de São Paulo, de extorsão por parte de empreiteiras, o crime organizado. Você tem a questão do Equador. Vocês viram lá o que está acontecendo no Equador. Em que medida a gente tem a ver com isso? A gente tem muito a ver com isso, porque aquilo lá mostra a que ponto pode chegar o crime organizado. Enfim, essa questão infelicita a todo mundo. Todas as pesquisas mostram que essa é a preocupação central. Eu acho que né, gente? A preocupação central. Até para repassar, o que aconteceu no Equador, só para o pessoal que está nos acompanhando. Deixa eu só acabar o raciocínio para você aí. Infelicita, né, a principal preocupação. No entanto, não parece ser a principal preocupação do poder público. Vai lá, fala do Equador. Não, eu até pedi para o Pedro Paulo, que estava me contando aqui, o que está acontecendo no Equador, a ponto de você ter quase uma declaração de estado de exceção. O que está acontecendo lá? O que aconteceu é que lá é o narcotráfico, né, que tá se revoltando. Os chefes do narcotráfico, antes de serem transferidos para prisões de segurança máxima, fugiram. E resolveram invadir a televisão, quer dizer, um nível de... Invadir a televisão e ao vivo e obrigando discursos. E o presidente decretou estado de emergência, ou sei lá, o estado de sítio praticamente. É um estado de emergência que deixou o país inteiro, em todo o país, todas as cidades do Equador, que é um país pequeno, não me lembro quantos habitantes, e deixou todo o país refém do narcotráfico, Sim. Porque como ele é que ensejou esse estado em que as pessoas não podem sair na rua, as aulas estão suspensas. Toque de recolher, exatamente. As aulas estão suspensas para evitar circulação, né? É uma coisa dramática, mas o elo de ligação que eu vejo com o Brasil é que o Brasil tem duas estruturas de crime organizado muito poderosas. Uma delas, o narcotráfico, né? PCC, Comando Vermelho, as uniões já, os mergers e acquisitions que já existiram aí, entre eles e as milícias, que já estão trabalhando juntas em vários lugares, como no Rio de Janeiro e em vários outros lugares. Então, a gente sabe que hoje é falado a principal rota de drogas para a Europa e para outros países é o Brasil, quer dizer, produz-se no Equador, produz-se no Peru, produz-se na Colômbia, produz-se na Bolívia, mas escoa pelo Brasil, né? Escoa muito pelo Brasil. Então, isso aí tem uma ligação de mostrar onde pode chegar essas coisas, né? A gente tem vários indícios de que essa situação é dramática, quando a gente vê o Zinho da milícia se entregando para não ser, por medo de morrer na mão da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então ele se entrega para a Polícia Federal. Isso é completamente anômalo, completamente fora da casinha, né? Mostra o drama que está se vivendo. Ele se entregou para a Polícia Federal com medo de ser assassinado pela Polícia Militar ou Polícia Civil como queima de arquivo. Esse exatamente. É o então, detalhe, o que eu estou fazendo, quer dizer, lógico que a situação do Equador é muito mais grave, mas a gente tem sinais dessa anormalidade
patética, quer dizer, e que a população sofre tremendamente, porque quando a gente tem as milícias, quem paga essas milícias, quem faz a riqueza dessas milícias é a população pobre, é a população mais pobre, não é o morador da Vieira Soto, não é essa a situação. A situação é nos subúrbios, é nas comunidades, é aí que se depaupera o público, a população mais pobre. E ela está em todos os níveis, né? Você falou em anormalidade, por exemplo, isso que aconteceu recentemente aqui no Rio, uma denúncia que o prefeito fez. Conta aí como é que foi. Segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes veio a público, né, via redes sociais, denunciar uma coisa que lá no Sindicato da Construção todo mundo fala o tempo todo. É que você hoje, para fazer obras de construção civil na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, tem que pagar à milícia para que eles permitam a obra. Senão você não consegue pagar, os operários não conseguem chegar. Tem que ter um alvará. Alvará. Mas, então agora tem uma obra pública importante, que é a construção do Parque Piedade, que é uma obra importante da prefeitura, boa, onde era a Universidade Gama Filho e tal, no bairro da Piedade, que a empreiteira reclamou com o prefeito, estão pedindo a ele R$500 mil para a obra poder continuar, poder andar. O prefeito não se conformou e botou a boca no trombone nas redes. Mas o mais importante, mais interessante pelo menos, é que ele, em vez de falar com a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele foi se queixar ao Ministério da Justiça ainda, com o Flávio Dino, e a Polícia Federal, para um assunto dentro da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa séria. Quer dizer, o crime, no caso, tem que ser tipificado como um crime federal e certamente tem razões para isso. E por que ele foi falar com a federal? Pois é, porque não confia na estadual. Porque tem alguém que está fazendo alguma coisa no Ministério da Justiça, que é o Capelli, que é o secretário executivo, que tem uma atividade, teve uma atuação consistente em vários momentos, tanto na questão do 8 de janeiro, quanto outros momentos, que está trabalhando. Fez agora o negócio do celular, que é uma tentativa de alguma medida para diminuir isso. Quer dizer, acho que é esse sinal. Ao mesmo tempo, desculpe, Márcio, entrando no assunto, mas é que dá um gancho para essa escolha de ministro da Justiça. Quer dizer, você tem alguém no Ministério da Justiça que está desempenhando, mas ele é do PSB. Então, tem que tirar. Tem que vir alguém que o Lewandowski, que parece que é o ungido, quer. Então, a política pública vai para as calendas. Não interessa o que vai ser para o público. O que interessa é o que os maganos querem saber se são seus amigos ou não são amigos, se é o partido ou se não é o partido. O que vai fazer para a população não está na pauta. E vou te dizer mais, não só não interessa, como você tem episódios de que as pessoas, o poder público, quer se manter afastado. É muito comum a gente ver uma certa análise esperta na política, dizendo não, o presidente não pode tratar desse assunto para não levar o assunto da segurança pública para dentro do Palácio de Planalto. Ou seja, não só não há interesse, como há uma fuga, um empenho de distanciamento do assunto. Ninguém quer carregar a criança no colo. Pois é. E o que é fundamental é a gente compreender que cada vez mais não se restringe ao tráfico de drogas, contrabando de armas, enfim, todas as coisas já ilegais. Né? Você, cada vez mais, as milícias, as facções avançam no comércio de material de construção, na distribuição e venda de gás, nas ligações clandestinas de internet. Enfim, são várias, exploração de transporte alternativo. Na verdade, essas atividades que a gente são laterais, não são laterais, elas passam a ser principais. Então, que você vai criminalizando serviços que aparentemente não tem nada de legal. Muito bem, então nós estamos falando isso tudo porque esse é o assunto nacional, mas por um desses acasos, o primeiro ministério a ser trocado, o primeiro ministro a ser tocado no ano, por causa do Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal, é o da Justiça, a quem cabe a hegemonia, a supervisão geral da segurança pública no país. Hoje é assim, não há um Ministério da Segurança Pública como já houve. Não sei se precisa haver, se não precisa haver, mas tem que haver uma atitude face à política de segurança pública. E você falou bem, o Capelli, que é o secretário-geral do Ministério, secretário executivo chama-se agora, do Ministério da Justiça, é quem toma conta da segurança pública e vai ser substituído.
Quer dizer, a Polícia Federal tem a ver, é quem supervisiona a Polícia Federal, por exemplo. Só falta agora o novo ministro querer trocar o diretor-geral, a direção-geral da Polícia Federal. Não, já tá Consolidado, combinado Tá. que o Andrei, esqueci o nome, o sobrenome, uma coisa assim qualquer. ele dessa. fica. Agora, também não sei se o Capelli, a gente está falando hoje quarta-feira, tá, gente? Tá. Isso pode mudar. A preço de hoje, o Capelli está fora, porque o Lewandowski não quer, porque o PSB resolveu também Não gostar da ideia. não criar mais confusão, entendeu? Não insistir, Tá bem. sabe? Então você vê que em jogo Agora vamos não lá. está o desempenho que ele teve, que o Pedro Paulo A escreveu aqui. matéria não é obscura. Tem todo tipo de A ma- conhecimento. A matéria é matéria é crime, segurança pública. pública. Tem todo tipo de dado. O Instituto de Segurança Pública aqui no Rio, o Instituto Sou da Paz, aquela coisa da Ilona Jabó, sabe tudo. O Raul Jungmann foi ministro da Segurança Pública, está à disposição para contar tudo que sabe muito, etc., como é que tem que fazer. Você tem, inclusive, propostas de orientação de política de segurança pública no Brasil. Basta pegar e fazer. Não é fácil. Mas aconteceu isso na Itália, aconteceu em Nova York, todo mundo sabe, aconteceu no resto do mundo, Na uma Colômbia. porção de lugares, na Colômbia, e uma porção de lugares em que você pode fazer isso aí ser contido e até eliminado do dia a dia da população. Você não vai acabar com o crime. O crime existe desde a Idade Antiga, não é isso? Mas não é para acabar com o crime, é para colocá-lo no seu devido lugar, sem ser uma questão institucional como é aqui no Brasil hoje. Cada vez o crime avança mais nas instituições. E nós do Rio de Janeiro pagamos o preço de ser considerados o pior. Não sei se somos. Aqui é que tem mais milícia, mas não é aqui que tem mais assassinatos por mil Pois habitantes. é, por tem exemplo. dados que o Rio de Janeiro não está no topo. Né? Mas aqui É o mais Rio de Janeiro tem visível, o explica... Rio de Janeiro é mais visível. Não é só mais também. visível, Dora. É porque aqui é que tem um aeroporto internacional, tem um porto de oceano. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro tem 6 portos de oceano, meia dúzia de portos. Você pode falar, não vou estar aqui Não descrevendo precisa. quais são. Está. Desde Angra dos Reis até Macaé, você tem portos de oceano, uma porção, Niterói, isso e aquilo. Então, nesses portos é fácil você fazer transbordo. Então, até com propriedade, alguns meses atrás, atribuiu-se à Força Aérea e à Marinha uma atitude, uma coisa sobre a questão do crime, do contrabando. Tem algum resultado daquilo? Tem, parece que tem. É? Tem. Já apreenderam na Baía de Guanabara embarcações levando contrabando para dentro de navios que estão ancorados, já apreenderam no aeroporto alguma coisa e tal. E é uma questão que dá para fazer. Eu confio na inteligência militar para isso. O que falta para dar para fazer? Se as condições objetivas estão dadas, né? Eu acho que você já falou a resposta, é assumir a responsabilidade. É tomar para si a responsabilidade. E por que o poder público quer fugir dessa responsabilidade? Porque o poder público, eu não posso falar alto porque a Dora reclama, mas primeiro ele está sediado em Brasília. Em Brasília, as polícias são pagas pelo governo federal. Então são... As mais bem pagas do Brasil. São abundantes. E pediram aumento, mas é abundante a polícia em Brasília. Em Brasília a polícia é mais eficaz do que no resto do país porque é mais cara, é mais numerosa e a cidade é pequena. Não é que seja mínima. O plano piloto é pequeno. Tá, então vamos certo? lá. Você então tá fica querendo, fácil. vamos lá. Não, eu estou querendo dizer que quem mora em Brasília porque... se sente seguro. Não tem notícia de que a secretária foi sair na esquina e roubaram o celular dela. Não tem essas coisas. não, peraí, Mas eu acho que é mais profundo do que isso. Eu acho que tem uma outra questão que é fundamental. Eu concordo e tem que uma isso aí contradição. meio caricatura. Tem uma contradição meio, forte que eu totalmente acho. caricatura. É que o que tem resultado, o que a gente tem visto resultado, são as ações que estão baseadas em inteligência. As ações estão baseadas. Vamos simplificar. As ações, por exemplo, o Zinho, que se entregou, foi trabalho de inteligência da Polícia Federal que conseguiu cercar de tal maneira a situação dele que ele falou: não tenho saída. Se eu ficar aqui, vão me matar. Vão me matar. Quer dizer, ele percebeu que já estava localizado, que não tinha jeito, então ele ia ser preso e ele podia ser preso sendo morto, como foi o sobrinho dele, o irmão e todo mundo. Então ele falou: eu vou me safar. Então o cerco da informação fez ele tomar essa atitude, porque ele ficou claro para ele que ele ia dançar, que ele não tinha chance de continuar livre e vivo, né? Ele poderia ficar livre, mas por pouco tempo que seria morto. O eventual sucessor dele na milícia foi assassinado em seguida. Em seguida, vários, né? Já, não foi um só, não. 5 assassinatos, desde que o Zinho foi preso, 5 assassinatos
de prováveis sucessores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só o trabalho é polarizado centralizadamente porque essas quadrilhas elas estão espalhadas. O PCC de São Paulo não está em São Paulo só. A gente ouviu falar de PCC lá no Yanomami. Quer dizer, então você tem isso está espalhado pelo país. Assim como as milícias também estão interligadas. Então a informação e a centralização dessas ações pelo governo federal, ela é fundamental. Pois é, porque os estados não vão fazer isso por si só. A nação, pois é, mas para que haja um movimento em que se diga, olha, o poder público aqui, federal, estadual, municipal, entrou na história, precisa ter esse movimento. E desse movimento, me parece que ele carece de uma concordância conceitual, sabe? Porque tem uma ala que tem medo, não quer tratar dessas questões, ainda é a da ditadura, né? Porque não pode. Aí tem a outra ala, então, nesse choque de conceitos, eu não sei se isso que eu estou falando tem a ver. Estou jogando a questão. Ele estava comentando até antes, agora, sobre o Tarcísio. A questão das câmeras. Quer dizer, o posicionamento dele em relação a isso é um posicionamento ideológico, porque as estatísticas contradizem totalmente tecnicamente. E ele, que é considerado um técnico, né, antes de ser um político, não faz nenhum sentido que ele apoie isso. Apoia para quê? Para fazer uma média com a direita, com o Bolsonaro, com o que seja. A questão eleitoral é posta em vem primeiro lugar. Agora, do outro lado, também tem esse vício também, não? Essa contaminação. Agora, a escolha do ministro da Justiça não tá centrada na maior necessidade. A pauta não é. A pauta, tá centrada na maior necessidade. O foco não é esse. Como a gente está falando de ideologia, essa questão de segurança, ela permeia absolutamente tudo. E esse ano, nós temos fala. eleições para prefeito. Pois é, mas já vamos chegar lá, antes da eleição de prefeito. Queria tocar no assunto da segurança em face aos episódios do 8 de janeiro e os atos que rememoraram um ano, né? Que tem a questão de segurança na base. Na base. Eu ia dizer no pano de fundo, mas não é o pano de fundo, é a boca de cena. Foi televisionada pelos helicópteros que sobrevoaram o 8 de janeiro, as atitudes da polícia mais bem paga do país, como é que ela se comportou. Ela não se comportou. Ela, na realidade, não se comportou. Senão, boa parte desse estrago que se fala do patrimônio público não teria acontecido. Quer dizer, aquilo aconteceu por causa da insubordinação, pela loucura coletiva de pessoas que não sabiam, acredito que a maior parte nem sabia o que estava fazendo. Quer dizer, é uma coisa assim meio manada, uma coisa... Não, Márcio, sei lá... Pedro Paulo, é mais do que leniência, é conivência. Você juntar uma multidão na porta de um quartel. Você mesmo falou, na porta de um quartel tem... Do quartel-general. Do quartel-general. Você não pode parar o carro. Você não pode... Um pipoqueiro não pode ficar estacionado na porta do quartel-general. Você não pode parar para bater papo ali. Entendeu? Aí você junta multidões lá, acampadas. Quer dizer, eu acho que o que está faltando, e aí não cabe nenhuma... esse é o ponto que é central... de você chegar, como é que, por exemplo, a quantidade de ônibus que de repente começou a chegar em Brasília, quer dizer, siga o dinheiro, alguém pagou por esses ônibus, alguém organizou essas excursões, alguém estava na coordenação desse processo todo, que felizmente deu errado também por uma certa incompetência, mas tem gente graúda e importante ligada a isso e que até agora você nem chegou perto. Eu vou dizer sinceramente, eu não acredito que chegue a ninguém, porque dizer que tem um ano e não descobriram nada. Descobriram gente que deu R$5.000 para pagar um ônibus. Isso não sei se não descobriram porque os inquéritos não anunciaram. Não anunciaram. Agora, e há o maior interesse de anunciar. Nos atos... deveria haver o maior interesse de anunciar. Então, por que não é anunciado? Os atos, não sei, porque ainda não está maduro. Pera lá. Os Estados Unidos tem 3 anos que aconteceu e não houve... Aqui houve mais celeridade. Claro, 30 condenados dos palhaços, né? Ou, enfim, chame como quiser. Bucha de canhão. Das buchas de canhão. Tem um indiciado já desse financiador, um só, né? Militares ainda nenhum, mas nesses atos de 8 de janeiro, a gente viu que discurso ali, eu acho que nesse sentido da cobrança,
o Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos, anunciando, colocando a palavra dele, que vai se chegar. Eu acredito, Pedro Paulo, que vai se chegar, não dá para ficar assim. Eu não sei se o fato de chegar vai nos levar a uma organização sobre isso que nós estamos falando. Eu acho que isso é mais do mesmo e é uma coisa básica de todos esses programas que a gente falou aí, de países que conseguiram resolver esses problemas, Chicago, Nova York, a Colômbia, tem uma palavrinha básica em todos eles, tolerância zero. Sim. Todos eles se baseiam na tolerância zero. Por quê? É um processo educacional. É um processo em que as pessoas vão acordando para que, se fizer, não vou pagar. Aqui tem resistência quanto a isso, você não acha? Não, o Brasil é conhecido como um país que você pode matar uma pessoa e que você não vai preso. Não vai, se tiver dinheiro para pagar a bolsa de advogado. Não vai preso, entendeu? Você pode não ir preso porque é primário. Então o primário não vai para cadeia. Você pode ser até condenado, mas preso não será. Então, você tem essas bases de máximas que existem aqui e que são isso. Então, por exemplo, você não conseguir ter culpados apontados de 8 de janeiro, você vai pela mesma ladainha. Vai pegar uns bodes expiatórios para poder dizer que tem, mas quem fez você não pega. É a mesma coisa. Você consegue prender, em geral, quando você vai prender um grande criminoso, a maior parte das vezes ele acaba sendo morto. Por quê? Por que não se preserva, não quer prender para poder, então, desestruturar uma determinada quadrilha? A opinião pública não, é porque aqui é mais não fácil. daria apoio à questão de tolerância zero. Eu acho que exatamente por uma maneira da gente enxergar as coisas. Aí o problema é insolúvel. É um país muito simpático a anistias. Tanto é que do 8 de janeiro, hoje, o que se questiona? As condenações estão muito duras, né? Isso veio muito à tona, veio muito à baila, se discutiu muito. Até o Alexandre de Moraes disse, olha, vem cá, se eles tivessem sido condenados a penas máximas, eram 50 anos e não 17. Mas está dando uma coceira para falar do 8 de janeiro, dessa comemoração. Né? Aconteceu mais um equívoco. O governo, já um ano atrás, poderia, né, ter usado um discurso de unificação nacional, defesa da democracia. O discurso até usou, né, Marcelo? Não. O discurso até usou. O governo, mais uma vez, politizou e trouxe... agora, né? Sim, e trouxe para baixo do guarda-chuva do Lula, trouxe para baixo do guarda-chuva do PT a defesa das instituições, a defesa da democracia. Isso não é uma verdade. Isso não é. Vamos só esclarecer que no discurso do presidente Lula ele diz: quem falar em democracia é preciso que fale, que lembre da minha história, minha Lula, e do PT. É disso que o Marcelo está falando, né? Exato. E mais do que isso, você está perdendo uma oportunidade de ouro de, nesse momento, unificar os brasileiros em torno de uma coisa fundamental, de um ideal, de uma essência da nação, que é a democracia. Os valores democráticos estão acima de qualquer partido, acima de qualquer governo, acima de qualquer questão. Então, o que se estava no dia agora, 8 de janeiro, que não é uma celebração, claro que não é motivo para celebrar, mas se estava rememorando, lembrando, a necessidade da luta pela democracia, os valores da democracia que estão acima de tudo. Isso unifica os brasileiros. O governo jogou fora oportunidades, pelo que você está pensando? Exatamente. Jogou fora, mas ele relativizou. Né? Ele politizou a questão. E acabou dando razão para quem não compareceu, exatamente com medo de que se transformasse. Com a interpretação. Não só jogou fora a oportunidade, como reforçou o conceito de que a tolerância zero é incompatível com a democracia, que é exatamente o contrário. Quer dizer, a democracia e a tolerância zero são irmãos e não adversários. Exatamente. Então fica essa coisa assim, poxa, não vai. Democracia não é libertinagem. Democracia você não é andar numa terra sem lei só porque é democracia. É muito mais complexo e sofisticado, mas a gente já está acostumado com os conceitos. Aqui não é só eleições, democracia não é só ter eleições de vez em quando. É o respeito às minorias, é o respeito às maiorias, é o acatamento do sistema como um todo, não é? Tudo isso aí não é incompatível com a tolerância zero.
Não, E é o que aqui no Brasil se põe em dúvida de vez em quando, né? Tolerância zero tem que ser duro. Não precisa ser antidemocrático. Tem que ser duro com regras claras. Muito bem. Então, Essa que é o fundamental. Lula, o presidente Lula, mais uma vez, como já foi dito aqui pelo Marcelo e até pela Dora, jogou fora uma oportunidade de ouro. A do ano passado, já vimos depois, não no dia 8 de janeiro de 2023, em que houve o palco foi armado para ele, quando todos os ministros e os governadores, na totalidade, inclusive os de oposição, foram a Brasília no mesmo dia, visitaram lá os escombros da sala do Supremo Tribunal Federal, juntos, etc, etc, quanto agora em que a fala dele e a postura politicoide do discurso dele deu razão àqueles que não foram à cerimônia. Porque também vamos combinar que o Lula pode até achar que tem, mas que ele não tem a menor vocação para Nelson Mandela, tá? Não, ao contrário. Eu acho que ele foi Ele não é o pacificador, ele tem um é o dilema polarizador. Ele é o polarizador. Ele é o gostei desse polarizador. nome. Quer dizer, ele vem a polarização que ele começou do nós contra eles, vem do primeiro mandato dele. Dele, inclusive. Dele. Primeiro mandato A dele. herança mal, por a ele. herança A herança maldita. maldita, uma polarização que ele tinha Nós que se contra contrapor eles. ao Fernando Henrique para poder superá-lo de alguma forma. Então, não interessa, eu vou criar nós contra eles. Isso foi tão radical que hoje se atribui o nós contra eles ao Bolsonaro. Agora, um depende do outro. No final das contas, os dois jogam o mesmo jogo. E O eles Lula se com um pouco gostam mais demais. polido, o Lula com um verniz democrático mais próximo da democracia, a gente tem que reconhecer isso. O outro é muito menos consequente, o outro totalmente inconsequente, quer dizer, uma postura, às vezes, débil até em relação às coisas que fala, sempre usando a retórica para impressionar, né, causar, e não para passar ideias, né? Mas a polarização está aí, tanto que ele pisou no tomate de novo, na hora que ele foi fazer um discurso polarizador, dizendo eu e o PT que somos democracia, quase que o resto não é. Quer dizer, não precisa fazer uma isso. apropriação indevida do ato, querendo dar uma conotação eleitoral, e aí eu quero voltar no assunto que o Márcio tinha começado a falar e eu dei uma cortada, porque que era a eleição municipal, que você falou. Ah, sim, porque... que isso tem a ver com a segurança, a eleição desse Pois é, ano. não era para ter, não me lembro no passado que a segurança fosse um assunto primordial, ou o assunto nas eleições municipais, sempre teve um reflexo, e os candidatos a prefeito sempre alegam o seguinte: segurança não é comigo. Segurança não é comigo, isso é com o governador, a polícia e tal, a justiça, não é comigo. Gente, a tirada de corpo fora é geral. E tradicional. Só que a minha percepção é que nesse ano de 2024, as eleições para prefeitos, sobretudo das maiores cidades, serão regidas pela questão da segurança. Os prefeitos os candidatos a prefeito vão ter que se posicionar com propriedade sobre a questão da segurança, porque afeta o dia a dia da população, o dia a dia de todo mundo. Não é só a questão do contrabando, porque os grandes crimes estão longe do dia a dia. O contrabando, o navio que foi apreendido, o tráfico de drogas, veio da Colômbia, entrou num navio para ir para a Holanda e tal, é grave e tal, mas não é comigo, né? Agora passa a ser comigo quando você assassina os 3 médicos na praia da Barra da Tijuca não é de só graça. isso, Não, quando você cobra pela água, quando você cobra pela internet, quando você cobra até pelo pela gás, energia elétrica, pelo gás. E não consegue fazer uma obra de construção e mais civil. que isso, se você E são funções, às vezes, do Estado, às vezes de estatais, às vezes de empresas que têm concessões. Né? No toque de recolher que existe nas favelas. Você, para circular nas favelas, você tem toque de recolher. Isso que está acontecendo no Equador acontece aqui todo dia nos territórios dominados. Pela favela, isso. o cara Só tem que é decretado pela milícia, pelo tráfico, não pelo poder. Se o cidadão trabalhador chegar depois de 8h30 da noite, ele não pode entrar na favela lá, não pode ir para a casa dele, ele só pode sair também numa determinada hora, ele não pode ficar circulando, ele não pode... se ele quiser fazer uma obra em casa, ele tem que comprar o material de construção na loja da milícia ou lá da falange. Cara, tudo isso oprime o cidadão diariamente. Diariamente. E é por isso que eu lembro a vocês de não esquecer de deixar o nosso like aqui. Vocês que gostam do nosso programa, dá o seu like para que a gente esteja cada vez mais presente aqui e compartilhar com os amigos, né? Falar, tem um programa muito bom, não é bem assim, com a Dora Kraner e seus amigos. E além de compartilhar, assinar nosso canal, botar lá no sininho, né, para ser avisado toda vez que a gente
tiver material novo no ar. E se você preferir, escutar o nosso programa enquanto caminha, enquanto lava a louça, enquanto faz ginástica, na sua plataforma de podcast preferida. Gente, e com isso a gente fica por aqui dessa quarta-feira, voltando a semana que vem, reforçando o convite do Marcelo, com você nos acompanhando a semana toda e sempre ligado do programa novo que entra no ar toda quarta-feira de noite, né, gente? Na quarta-feira, ou mais seguro na quinta de manhã. Metade da tarde. Pois é. Depende muito de como corre a edição e a internet, porque para subir para cima, às vezes demora um pouco mais para fazer o upload. Né? Tá bom, a gente fica por aqui. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.